Olá pessoal, hoje eu quero trazer aqui uma IDE, mostrar para vocês o PyCharm, que é a IDE que eu recomendo para trabalhar com programação em Python. Só que vamos programar alguma coisinha? Eu já mostrei algumas outras vezes, quem quiser busca aí, vai ter vídeo meu explicando como soma dois números em Visual G, que é excelente. O Visual G é uma linguagem feita para quem está começando a programar, ainda não conhece nada. Ele é em português, vai te ajudar na estrutura de fluxo, vai conhecer bem melhor, vai poder praticar um pouco a sua lógica de programação. Só que o Python já é uma linguagem de programação profissional muito forte. Eu recomendo bastante para quem está iniciando, é uma linguagem fácil de se manipular em alguns aspectos e eu vou mostrar isso hoje. Para programar em Python, eu gosto da IDE PyCharm, que é da JetBrains, uma fabricante de IDEs muito boa, reconhecida. E a IDE basicamente é um conjunto de ferramentas que vai te apoiar a desenvolver os seus softwares. Então ele já vai verificar se o que você está digitando está correto, ele vai autocompletar o seu texto com sugestões que ele julga ser a melhor. Ele ajuda aqui do lado esquerdo, por exemplo, temos um gerenciador dos diretórios, eu consigo olhar os meus diretórios enquanto eu estou programando. A parte aqui de baixo, depois a gente vai ver onde tem um retorno, eu posso mexer no meu terminal, posso ver a execução do meu programa enquanto eu estou programando, é só ir executando os comandos. E aqui eu tenho um editor de texto todo voltado à programação em Python, já considerando o interpretador que eu estou usando, o compilador, toda essa questão, né? No menu aqui em cima ele é muito amplo, mas eu não vou me delongar muito, eu quero mostrar aqui como usar a IDE, qual a vantagem dela, embora ela tenha diversas funções. Tem outros vídeos muito completos aí na internet sobre o PyCharm, mas eu quero mostrar aqui o básico. Se eu quero começar a programar, por onde eu começo? Baixo o PyCharm e instala. Beleza, baixei o PyCharm, e agora? Vamos usar. Eu quero fazer a soma dos dois números, a primeira coisa. Vamos pensar lá, a primeira coisa para somar dois números, eu preciso avisar para o meu usuário que ele tem que informar o primeiro número. O primeiro comando que eu vou colocar aqui é o print. Reparem, só de eu digitar PRI, o PyCharm já completou, me sugere aqui, ó, print, vamos usar ele? Vamos. O print, ele vai trabalhar ele vai printar na tela, né? Ele vai exibir na tela a informação que eu quero. Então eu vou colocar aqui escolha o primeiro número, certo? Vou colocar dois pontos, dar um espaço por questões estéticas, na hora que for exibir isso fica melhor. Então eu estou falando aqui, coloquei entre aspas, porque é uma cadeia de caracteres. De uma maneira geral, tudo que eu escrevo na tela vai ser uma cadeia de caracteres, vai ser um string, é texto. E tudo que eu digito no meu teclado e entrou no computador também será texto, também será uma cadeia de caracteres. Se eu quiser que seja diferente disso, eu preciso fazer as conversões. E textos são entre aspas por padrão. A gente indica onde começa, onde termina a cadeia de caracteres através das aspas. Então agora eu vou colocar aqui o nome da minha variável. Número. Vou colocar primeiro número. Primeiro número, certo? Vou colocar o sinal de igual, que indica a atribuição. E vou colocar um comandinho falando para o meu usuário digitar esse número. Eu não vou fixar o número, quem vai digitar é o usuário. Então eu vou colocar aqui input, olha, a IDE já me sugeriu. Ele já abriu e fechou parênteses aqui para mim automaticamente. Com isso, eu vou guardar na minha variável o valor que for imputado, for inserido pelo meu usuário. Então nesse momento ele vai parar a minha aplicação e vai perguntar para o usuário o valor que ele deseja informar. Por isso que eu coloquei essa mensagem aqui em cima. Só avisando, eu estou deixando um erro aqui que daqui a pouco a gente vai tratar ele. Vai ser legal o tratamento do erro. Mas primeiro a gente precisa errar. Segunda coisa, print. Novamente, como eu digitei PRI, ele já me sugere, quer o print, que é o mais provável? Ou você ia digitar primeiro número? Isso me economiza na digitação. Quem está fazendo isso é o editor de texto da IDE PyCharm, que está me apoiando para programar. Isso deixa a minha programação muito mais rápida. Então vamos lá. Escolha o segundo número, certo? Novamente, entre aspas, colocar aqui dois pontos, o espaço, por uma questão estética.
Entre aspas, porque novamente é uma cadeia de caracteres, eu quero me comunicar com o meu usuário, print para poder escrever na tela, né? E agora eu vou colocar aqui segundo número. Reparem que ele deixa ali com uma cobrinha vermelha embaixo, está sublinhado em vermelho, porque isso não existe. Se eu executar o meu programa agora, vai dar erro, não é funcional. Então, só de eu colocar aqui uma atribuição, ele já aceita, mas a atribuição vazia, ainda tem a cobrinha ali. Eu quero colocar aqui, então, um input. Novamente, autocomplete. Pronto. Agora ele permitiu, tirou as informações ali de erro. Ele coloca esse verde porque eu não estou usando em nenhum outro contexto, né? Se eu colocar o mouse embaixo de um erro, ele me mostra o que é o erro, né? Então estou criando ali a minha variável, porém eu não uso nenhum outro contexto, não tem nenhuma ação com ele. Por que eu crio uma variável, atribuo um valor se eu não for usar? A ideia me apoia nesse ponto. E agora eu vou criar uma nova variável, resultado, igual, olha que legal, primeiro número, mais segundo número. Olha a agilidade. E outra, a partir do momento que eu escolhi uma variável, ele já me mostra em todos os lugares que eu estou utilizando essa variável. Novamente, maravilhas de uma IDE potente, que vai me apoiar. E agora eu quero mostrar o resultado. Print, vou escrever um textinho aqui. O resultado da soma é, por uma questão estética, o 2 pontos espaço, já eu mostro isso, sinal de mais, resultado. Vamos executar? Lembrando, vai ter um pequeno probleminha nessa execução que depois a gente conserta. Escolha o primeiro número. O primeiro número que eu quero é 10. O segundo número que eu quero, 23. O resultado é, 10, 23... Por que disso? Simples. Tudo que entra no teclado é texto, é cadeia de caracteres. Então, o Python eu não defino o tipo da variável previamente. Durante o processo de execução, o próprio Python vai definir o tipo da variável e vai alocar o espaço de memória que ele julga mais pertinente. E aqui ele definiu a variável como sendo texto, porque o que entrou do meu teclado é texto. Eu precisaria fazer isso aqui. Int convertir essa entrada para inteiro. Poderia fazer essa conversão em qualquer ponto. Eu resolvi fazer aqui já na entrada do texto. Convertir a entrada que vai vir do teclado, vai ser convertida para inteiro e depois armazenada na variável. Agora as variáveis são do tipo inteiro, porque elas entram valores inteiros. O Python já cuida disso para a gente. E a soma de duas variáveis do tipo inteiro será uma variável do tipo inteiro. Vamos ver o resultado? Entre com o primeiro número, 10. Entre com o segundo número, 23. E deu erro. Por quê? Porque eu estou concatenando uma variável do tipo inteiro com uma string. Novamente, eu não falei. Tudo que entra no teclado é texto. Tudo que sai na tela tem que ser texto. Vamos converter para texto. Então, int converte para inteiro, str converte para string. Vamos ver o resultado agora, vai sair. 10, 23. Agora ficou certo. Reparem aqui, a soma do resultado é 33, porque eu entrei com o valor 10, entrei com o valor 23. Eu falei de uma questão estética do 2 pontos, reparem que aqui, 2 pontos, espaço. E isso deixa melhor para a visualização do usuário do que se estivesse tudo junto. O 2 pontos aqui fica bonitinho, é exclusivamente estético, mas a gente como programador tem que se preocupar com como o usuário vai enxergar o nosso resultado. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí. Depois eu vou fazer vídeos com programações um pouco mais elaboradas. Mas hoje conhecemos pelo menos como somar 2 números em Python e o basiquinho da IDE, qual a importância de uma IDE, porque o PyCharm ajuda tanto a gente.